Outra vez o São Paulo virou caso de polícia, Kaique. Mas São dois casos. Pelo amor de Deus. São Fala dois casos diferentes. Aí, vamos começar pelo caso que, inclusive, o Conselho Consultivo do São Paulo se reuniu hoje. Eu vou citar uns nomes aqui, vocês vão ver que são cada figuras já carimbadas, né? Nomes conhecidos. Enfim, vamos lá. Conselheiros do São Paulo receberam nas últimas horas, nos últimos dias, uma denúncia envolvendo venda de ingressos de Cris Macisa. Mas de novo ingresso? Sim. Mas não era aqueles casos lá do Douglas Schwartzman, tudo não era de ingresso também? Camarote. Porra, então cada vez que tem um show... Vamos chegar no camarote também. Cada vez que tem um show no Morumbi, então os caras se locupletam lá. Esse caso é venda de ingresso para show, não é camarote, mas vamos chegar lá, tá? São dois casos, lembrando que são dois casos. A Cristina Macisa, a Cris Macisa, ela é filha do presidente Macis. E a pauta foi apresentada pelo Olten Aires de Abreu, né, o presidente do Conselho de São Paulo. E o Ives Gandra Martins, ele agendou uma reunião emergencial para o Conselho Consultivo tratar do tema. A reunião foi hoje às 3 horas da tarde. O Arrim Macis, ele abriu o jogo e disse que encaminhou o caso para investigação interna ao tomar conhecimento. E ele disse o seguinte, num contato que ele teve com o pessoal do UOL. Abre aspas para o presidente do São Paulo. Há mais ou menos uma semana recebi com surpresa e indignação o relato da minha filha sobre a revenda de ingressos de show. Não compactuo com a lamentável atitude dela e defendo que a comissão de ética do clube aprofunde as apurações sobre o caso. Não tenho compromisso com erro ou mal feito de nenhuma ordem. Pouco importa se a pessoa em questão tem meu sangue ou não. A Cristina é maior de idade, tem seu próprio CPF e deve responder pelos seus atos. Durante minha gestão, minha maior missão é ter tolerância zero com qualquer atitude eticamente reprovável. Isso vale para todos, até para minha filha. E o valor dessa suposta venda que foi levado até o Macis, nessa denúncia, é de inicialmente R$3.000. E aí teve uma reunião hoje do Conselho Consultivo, e o Conselho Consultivo teve a presença de figuras conhecidas já nos bastidores, né? O Olten Aires esteve na reunião, Carlos Miguel Aidar, Júlio Casares, Leco, Fernando Casal de Rey, José Eduardo Mesquita Pimenta, José Carlos Ferreira Alves, Ives Gandra Martins, o escritório dele é usado o escritório dele para poder fazer as reuniões. Esse é o que queria recontar os votos depois da eleição presidencial entre Lula e Bolsonaro. Ele queria acabar com a urna eletrônica e contar os votos de papel. Marcelo Pupo, Milton José Neves e Paulo Amaral Vasconcelos. Depois desse pedido foi convocada a reunião aconteceu hoje às 3 da tarde e tivemos um parecer da reunião, né, o documento que foi enviado à imprensa, né, porque alguns colegas estiveram inclusive na Alameda Jaú, na porta do escritório do Ives Gandra, e a nota final foi a seguinte: como o Conselho Consultivo ele não é decisivo para nada, ele só serve mesmo para consulta, para ser levado ao Conselho Deliberativo, então o Conselho Consultivo do São Paulo soltou essa nota. O Conselho se reuniu para discutir e deliberar sobre a criação de um novo regime na distribuição de ingressos de cortesia, com significativa redução, assim como apurar-se se tiver havido eventuais distribuições incorretas que seriam encaminhadas à comissão de ética. Ou seja, resumindo tudo que você falou, depois de arrombada a porta, eles vão colocar a tranca. Exato. É mais ou menos isso. Exato. Precedidas de 2 sindicâncias, externa e interna. Foi assinado pelo José Eduardo Mesquita Pimenta, o presidente do Conselho Consultivo do São Paulo. Mas fala em deliberar aí. Todas essas figuras... Deliberar é como se fosse, então é isso que a gente quer. Faça isso. Sim. Se ele é consultivo, ele não pode deliberar, ele pode opinar da versão dele. Então é um comunicado que tá meio estranho, não tá não, Calil? E aí será levado agora pro Conselho de Ética do São Paulo e também será levado até o Conselho Deliberativo. Agora temos um novo caso, Calil. Quando a gente acha que deu uma tranquilizada no São Paulo, inclusive a nossa produção já está em posse do áudio esse que foi divulgado há pouco no UOL, pelo colega Gabriel Sá, meu amigo pessoal inclusive, que alguns áudios ligam o presidente do Conselho do São Paulo, Olten Aires, a um novo suposto esquema de camarote dentro do clube. Então quer dizer que fizeram uma reunião,
Acho que tem o áudio. Temos o áudio. Então, eu só vou contextualizar. Sim. Antes de você chamar o áudio e contextualizar, só quero dizer que depois eu vou chamar a opinião do Dodô, porque o Dodô tomou muito pontapé defendendo esse clube. Sabe, ralou a bunda no chão, se machucou, voltou, foi emprestado pro Paraná Clube, voltou e ganhou títulos com a camisa do São Paulo. Eu quero saber a opinião dele sobre um cara que se ferrou tanto para defender a camisa do São Paulo. Eu quero saber a opinião dele sobre isso que a gente vai ouvir agora. Vamos lá, Caí. Esse áudio que a gente vai ouvir, basicamente, segundo as gravações, Luca Monteiro Borzani, filho de Felício Borzani Neto, amigo de infância do Alten Ares, ele vende ingressos do setor camarote térreo na tribuna do conselho, em nome do próprio dirigente. Vocês vão ouvir isso no áudio. Nos áudios obtidos pela reportagem do UOL, o Lucas se apresenta como responsável pela intermediação dessas entradas, desses ingressos, e afirma que os bilhetes estavam vinculados ao espaço destinado ao Conselho Deliberativo. Esses registros de ingressos comercializados, eles foram obtidos o acesso, né, pela reportagem, que nesses registros consta que eles são vendidos desde 2024 e todos eles vinculados ao nome do Alten Ares. No próprio ingresso virtual consta um aviso em destaque, abre aspas, venda proibida, caro torcedor, esse ingresso é de cortesia e sua venda é expressamente proibida. Ajude a combater o comércio irregular e denuncie. Então a gente ouve a partir de agora esses áudios que foram vazados pelos colegas do Portal UOL. O Alten Ares é meu tio, mano. Eu nem posso dar golpe, nem daria, nunca dei golpe em ninguém. Porque senão eu que me queimo também. E o Alten, ele é vice-presidente do São Paulo, presidente do Conselho Deliberativo, então ele é minha pessoa de confiança, da minha família, e eu sou pessoa de confiança dele, ele me dispõe os ingressos. E sobre dar os ingressos pessoalmente, mano, só daria os ingressos pessoalmente se me encontrassem no meu camarote, porque eu não vou sair rodando o Morumbi, que é gigantesco, né, pra caçar alguém pra dar ingresso. Desculpa. Ou me encontro no camarote, já que tem esse receio aí de ser golpe, enfim, até entendo, mas não é. E se não, falo com outra pessoa aqui, porque não vou sair procurando ninguém pra dar ingresso físico, né, sendo que dá pra em 2 cliques mandar digital. Então, mano, o preço é aquilo que eu te falei, não dá pra te precisar porque não é um preço fixo, né? Depende muito da demanda, da relevância do jogo, então varia, né? E a comida é de tudo, mano. Tem de tudo lá, tem sanduíche, tem bolo, hot dog, doces, sabe? Como se fosse um buffet mesmo. Você pega o que você quiser lá. Coxinha, pão de queijo, um monte de coisa. E bebida só não tem alcoólica, né? De resto tem todos os refris, tem suco, tem de tudo. Puxa, olha. Aí, portanto, a farra dos camarotes no São Paulo, mais um caso descoberto. O Alten Ares, que queria tantas explicações por conta de uma outra situação envolvendo a filha do presidente, que também deve ser explicada a situação, agora ele tem muito o que explicar. Ele queria tantas explicações, se colocou à frente de uma investigação, agora a investigação é sobre ele. E agora a gente entende, Calil, por que pouca gente bate no contrato do São Paulo com a Live Nation, assinado na última gestão, que por incrível que pareça o Galvão ficou até espantado com essa informação, que tira o São Paulo está conversando com o Brinco de Ouro ou com o Canindé, o Brinco de Ouro é o favorito, tira o São Paulo da semifinal, se o São Paulo passar do Bragantino, da semifinal e também de uma possível final de Campeonato Paulista. Então o São Paulo não vai poder mandar no Morumbi se ele for a final? Então o São Paulo não joga mais no Morumbi. São Paulo não joga mais na sua casa no Campeonato Paulista. Não joga mais em casa. Não joga mais. Que loucura, cara. Por isso ninguém bate nesse contrato, porque esse contrato ele beneficia muita gente, porque a farra dos camarotes acontece em dia de show. O AC/DC tá vindo aí, hein? Show do AC/DC tá vindo aí. Bom, Dodô, eu quero mas todo mundo vai falar, claro, mas eu queria ouvir o Dodô, que é um cara que, como eu disse, tomou muito pontapé, teve distensão muscular, sei lá se teve fratura, mas teve contusão para defender a camisa do São Paulo. Agora você escuta isso aí, Dodô. O Calil, assim, é até difícil de você... É muito claro, né? O áudio, é muito claro aquilo que o Kaique falou. É muito claro que as pessoas estão se aproveitando da situação do clube em dias de show, né? Cara, isso é vergonhoso, né, Calil? Isso é vergonhoso. E quando eu escuto que o conselho se reuniu
para dar uma solução a esse cito nome dos caras que estão no conselho, cara. Assim, o torcedor do São Paulo, por mais que eu joguei, eu vivi lá, eu cresci praticamente no São Paulo, o torcedor que é o mais lesado, né, Calil? O torcedor fica a ver navios, né? Eu acho que enquanto essa farra, enquanto esse jeito de lidar com as coisas, o jeito do poder, do clube, político do clube, né? A gente sabe que o clube do São Paulo politicamente é bem complicado. A coisa vai continuar desse jeito. Isso aí é vergonhoso, né, para a história do São Paulo que já passou, que tem passado vergonha nesses últimos tempos, como a gente sempre fala aqui, né, Calil? E aí, Fará, Galvão, vocês têm bastante experiência nisso também. É triste, né? Porque o São Paulo sempre foi um modelo, né? Exato. Sempre foi um clube que a gente queria que o nosso... Eu queria que o meu clube fosse igual ao São Paulo. Agora eu não quero mais, não. Agora eu não quero mais. O Dodô foi cirúrgico quando ele falou, quando você escuta os nomes que estão no Conselho Consultivo, eles não dá para dar conselho para ninguém, né? Não dá. Até porque tem um presidente que renunciou, né? O Júlio Casares tá no Conselho Consultivo dando opinião sobre um assunto que o tirou de lá. Fica complicado. Mas, Calil, o que a gente para pensar é que alguém tá disposto a entregar tudo. Porque já vazou o primeiro áudio lá dos camarotes, vaza esse áudio. Pela qualidade de áudio, não sei se ele foi mexido, né, por quem divulgou, mas pela qualidade, ele foi gravado próximo dessa pessoa, né? Ou foi repassado direto pela pessoa que recebeu, que tentou comprar, né, esse lugar. Cara, o São Paulo, infelizmente, virou um caso de polícia. E alguém tem que parar com isso. Alguém tem que parar isso. Eu sou a favor de estar envolvido, então se afasta até que se prove o contrário. Acabou. Então, se é a filha do atual presidente, que se afaste o atual presidente então. Ah, mas é a filha, não é ele. Não interessa, afasta. Afasta, porque quem tem a caneta na mão é ele também, né? É o presidente do conselho, como o Kaique disse, né, Kaique? Também tá nesse bolo aí, é isso? Isso. Então, o outro em Ares. Então, afasta também. Entra outro. Se você não afastar para resolver, aí depois se provar o contrário, volta normal. Tranquilo, até por cima. Porque se não afastar, eles vão dando um jeitinho ali dentro de continuar do jeito que tá. Fala, Galvão. E daqui a pouco o Kaique vai falar do time do São Paulo, né? O São Paulo tem um jogo decisivo amanhã contra o Bragantino em Bragança. Nós vamos falar já. Que tem, inclusive, um retorno importante, mas pode ter um desfalque também. E eu quero a opinião do Dodô, porque... É um jogo só, né? Sim. Não tem retorno, da volta, da fase. É amanhã. Ganhou, continua. Perdeu, tá fora. E se empatar, pênaltis. Não tem conversa. Mas e aí, Galvão? Você conhece bastante esse negócio de show? Porque você acompanha... Não, porque você acompanhou... É verdade. Conheço não, é um baladeiro. Eu vou explicar, porque... É sério, não tô brincando. Porque você acompanhou bastante o contrato do Palmeiras com a W Torre. Você tem essas informações de como funciona. No Palmeiras não é assim. Cada vez que tem um show, tem um escândalo. Não, porque... Pelo amor de Deus. Na realidade, né, já é totalmente diferente pelo ponto de vista do contrato mesmo, porque quem gerencia os shows é a W Torre, né? É a construtora, né? O Palmeiras não tem participação nenhuma, a não ser aquilo que está imprevisto em contrato, né? Teve um período que deu problema também. Tem lá um percentual de repasse que o Palmeiras tem direito a receber, mas os camarotes, por exemplo, né? A presidente Leila tem o camarote dela, aí ela pode fazer o que ela quiser com o camarote dela, né? Mas não é do Palmeiras, aí não envolve o clube. Com relação ao São Paulo, eu gosto sempre, né, Calil, de ir além, de tentar ir além. Por que nós estamos assistindo isso? Por que nós estamos assistindo isso? Porque este é um ano político no São Paulo. As pessoas têm interesses políticos dentro do São Paulo. Algumas pessoas precisam voltar a se promover dentro do São Paulo. Outras tantas, né, precisam fazer ali um meio-campo para que algumas pessoas se sobressaiam também nesse momento político do São Paulo. E isso aí vai continuar acontecendo. Eu acho que vai ser o ano inteiro assim. Eu acho que o São Paulo e o São Paulino precisam se preparar para passar um ano de guerra. Um ano de guerra. E o presidente que assumiu o clube, o Harry Macis, ele tem o dever de fazer com que isso não acabe refletindo dentro de campo. Agora, e ele começou bem. Começou. A gente precisa dizer isso. Ele começou bem, porque essa declaração dele a respeito da própria filha
É uma declaração forte, cara. Sim, É tomara forte. que ele cumpra. Né? É forte. A gente às vezes dá pouco valor pra alguém que toma uma atitude como essa. A atitude dele foi uma atitude muito corajosa. Ele tá dizendo aqui com todas as letras que não importa que seja o sangue dele, que não importa que seja a filha, que se tiver errado tem que sair e acabou. E acabou. Sim. Quantos nesse país não fazem igual? Não é verdade? É verdade. Ô, Kaique, eu só queria entender, só para encerrar esse assunto, pra gente falar de bola, né? 18 horas e 23 minutos, é o Papo de Craque TMC segundo tempo, nesta sexta-feira, 20 de fevereiro, de trânsito tumultuado em São Paulo, hein? Você que tá no trânsito aí no carro, Tá ruim. curta com calma o nosso Papo de Craque, porque não adianta você querer passar por cima do carro que tá na frente. Trânsito ruim nas duas marginais, muito ruim aqui na Zona Oeste, Cerro Corá, Pio 11, enfim, como é que chama ali a rua do CT do São Paulo? Marquês. Marquês de São Vicente, tá complicado hoje, viu? Eu tava na Marquês de São Vicente pra virar à esquerda ali, pra pegar o viaduto da Lapa, Difícil, demorei um tempo. Você passou lá também agora, Sim. né, Dodô? Trânsito muito ruim. Então, só pra eu entender, Kaique, pra terminar, qual é o caso específico que foi citada a filha do presidente? Eu não entendi muito bem. Só esse caso, porque do presidente do conselho você já explicou, aqueles outros áudios lá que foram parar no Ministério Público, a gente já está sabendo. Especificamente essa situação, qual é? O caso do Outen Aires é de camarotes em dia de shows. E o da filha do presidente, a Cris Macis, é de ingressos para shows. Ingressos esses que... Qual o cargo dela no São Paulo? Desculpa. Não, ela não tem um cargo no Fica São mais sério ainda. Não, é porque o Macis era vice-presidente. Não, mas então tudo bem, ela... mas ele tem. Sim, mas ela o que eu ia não. dizer é Como o que ela seguinte, chegou? Como ela tem esses ingressos? Então, porque ela já era uma pessoa influente antes do Casares sair, porque o Macis era o vice. Ela era filha do vice-presidente, agora ela é filha do presidente. É por isso que eu sou a favor ainda de que todos os envolvidos, inclusive se a filha dele, por mais que ele tenha falado, como o Galvão falou, se afaste para a investigação. Então, mas qual foi o caso específico dela, Kaique? Eu não Ingresso. entendi. Vendendo ingresso. Vendendo ingresso. Isso. Então, por exemplo, digamos Ingresso que ela pra show. ganhava ingresso, ela ganhava, tá aqui, ó, 5 ingressos para você no show da Madonna, que o São Paulo tá te dando de presente. Aí ela vendia. Seria mais ou menos que a isso. investigação interna Que é do a São Paulo... denúncia, né? Nós não Isso. estamos afirmando. Exatamente. A gente não está afirmando nada aqui. Claro, é uma denúncia, vai ser apurado. No valor de 3 mil reais. O Bom. total dessa venda desses ingressos, o total dá 3 mil reais. Para que local eram esses ingressos? Aí o local específico ainda a Que de investigação... repente, do São se ela Paulo tem vai- um camarote, se ela comprou um camarote no Morumbi, ela tem todo o direito. Não. Não é isso. Não Nesse foi, caso não tem camarote. Tá. Acredito que seja uma das cadeiras. Tem muitas cadeiras, inclusive, que são comercializadas ali, cadeiras de conselheiros, né? Entendi. O que pode ser o caso. Abraçar o Tiago Souza, nosso ouvinte, dizendo que o trânsito na Marquês de São Vicente já está fluindo, ele está em frente ao CT. Beleza, porque estava meio tumultuado ali, perto da virada, né, para a Ponte da Lapa, e para o outro lado também, sentido centro, ali perto da Ponte da Pompeia, da ponte onde tem a Federação Paulista de Futebol. Olha aí, nós temos nossas câmeras, olha lá. Olha aí, então. Quem tá no YouTube tá acompanhando, né? Da onde flashes do trânsito de São Paulo no canal Transamérica TMC Esportes do YouTube. Nossas câmeras estão ligadas. Aí o trânsito tá bom, né? É na Marquês aí? Não, aí dá não pra é na saber. Marquês, não. Ó, aí, tá vendo? Aí me parece que é a marginal, né? Já tá mais tumultuado. Acho que é ali na Olavo Fontoura, não é ali? Em com alguns cara. lugares o trânsito deu uma melhorada, mas Não, mas agora ainda Eu tem... conheço só por aqui perto. Tem lugares que o trânsito está tumultuado. Bom, vamos lá, Kaique. Então, alguém quer falar mais alguma coisa ou vamos pro jogo? Vamos falar do time, né? Bola, do São bola. Paulo. Aliás, a gente vai falar na